eu me sinto um privilegiado de ter a oportunidade que estou tendo de presidir essa igreja. Porque quando aceitei Jesus, jamais pensei que seria assim. Eu aceitei Jesus porque aquela semente estava plantada no meu coração. E logo que eu aceitei, em novembro de 98, no ano de 99 eu fui chamado para auxiliar. E é interessante que uma das coisas que eu não gostava era de roupa social. E aí, sendo um obreiro da igreja, é necessário vestir roupa social. As calças sociais meio largas, hein? E a dificuldade era tanto que eu me lembro que a minha irmã conseguiu umas gravatas para mim emprestado. Na verdade, de um advogado que doou para ela. Ela contou a história que eu tinha voltado para a igreja, que era um obreiro agora. E aí eu não tinha gravata e ele me deu várias gravatas. Eu lembro também que o primeiro paletó que eu usei foi um paletó azul que uma pessoa me deu. Eu tenho essa lembrança. Então eu aceitei Jesus realmente para mudar de vida, né? E depois fui consagrado a diácono da igreja e tive a experiência de ser dirigente depois de um bom tempo aqui na Vila do Beck, que é na congregação Monte Oreb. Até que depois fiz o treinamento da nossa convenção, e fui consagrado evangelista na época. O evangelista é um pastor em fase assim de treinamento, vamos dizer assim. Você passava 2 anos no caso, e depois você era ordenado mesmo ao ministério da palavra, para ser pastor, como a gente dizia. Hoje não tem mais essa diferenciação. E aí eu depois fui ordenado e passei 14 anos auxiliando o pastor Antônio João, praticamente, né? Que é uma pessoa que eu lamento muito a morte, porque foi alguém que confiou em mim para me apresentar, para me indicar para ser pastor, e uma pessoa que nós tivemos uma amizade muito profunda. Eu sinto muito a morte do pastor, porque ele me tratava como filho e eu tinha ele como se fosse meu pai de fato. E assim, no dia da morte dele eu estava aniversariando, só para você ter uma ideia como é forte. Então foi algo assim que me marcou muito e que me marca até hoje. Eu agradeço muito a Deus por ter conhecido ele e pela ajuda que ele me deu. Eu iria tocar nesse assunto, mas que bom que você antecipou, né? Quais são as fortes lembranças que você guarda do pastor Antônio João? Na verdade, ele foi um pacificador. Ele sempre foi uma pessoa assim de muita paz, e ele gostava sempre de dizer: eu não gosto de discutir com ninguém. Isso é algo assim que era marcante na igreja. E também o coração dele sempre disposto a ajudar. Dificilmente alguém chegava para ele pedindo algo, necessitando, para que ele não pudesse ajudar. Ainda que ele não pudesse atender a pessoa na totalidade daquilo que ele queria, mas ele fazia alguma coisa para ajudar a pessoa. E particularmente, ele demonstrava muito carinho por mim, chegou até a dizer para a igreja várias vezes, eu não tenho filhos, que ele não tem filho biológico, né? Ele não teve filhos biológicos. E ele dizia: eu nunca tive filho, mas se eu tivesse um filho, eu queria que fosse igual ao pastor Fábio. Então aquilo era algo assim que me marcava muito. Ele dizia aquilo não só em público, mas ele dizia também quando nós estávamos conversando. Então isso para mim, assim, algo que eu nunca vou esquecer. Então, de uma certa forma, ele estava treinando você, capacitando você para que pudesse assumir o lugar. Eu acredito que sim. Ele foi, infelizmente, uma das vítimas, né, da Covid-19. Exatamente. Um dos fiéis aí que partiram para essa... Falei dele, mas nós tivemos muitas outras perdas na igreja, de irmãos tão queridos também, que a gente lamenta muito o que aconteceu. Mas nós que servimos a Deus temos a esperança. A Bíblia diz que a gente não deve se entristecer como aqueles que não têm esperança. Então nós acreditamos na ressurreição, que a gente vai rever esses irmãos um dia perfeitamente no céu de glória.